Olá, amores! Esse é o Voicast, um podcast da Voe Sem Asas para impulsionar o fabuloso universo do intraempreendedorismo. Apertem os cintos e bora causarmos! Seja muito bem-vinda à nossa segunda temporada do Voicast, um podcast totalmente dedicado ao intraempreendedorismo. E para essa prosa de hoje, conexão entre intraempreendedorismo e Open Innovation, temos duas lindas, maravilhosas, fodásticas convidadas de hoje, Ornelas e Lucilene. Okay? Uma salva de palmas para essas duas maravilhosas. E me introduzindo, depois você fala de vocês um pouquinho, mas a Ornelas, gerente de inovação da BASF, head do Onono, que é um hub de inovação dentro da empresa, vinculado com os programas de intra e inovação. Lucilene, que temos uma longa história de várias centenas de carnavais por aí. A Lu, gente, pra quem não sabe, foi uma das minhas mentoradas lá na época do Sebrae São Paulo, como uma de suas startups, que está causando muito hoje dentro do Luiza Labs, que é, obviamente, o hub de inovação da Magalu, Magazine Luiza, que também nasceu em Franca, sou de Franca, fica aí, ok? Ornelas, meu amor, vou começar por ti. Fala pra gente, o que você está causando na BASF? Conta pra gente. Boa, então eu estou aqui, muito obrigada pelo convite, para poder comentar sobre esse tema tão importante que está transformando as organizações. E aí vamos discutir um pouco o que está rolando aí. Como você falou, a gente representa o Onono, que é o nosso Centro de Experiências Científicas e Digitais, que é um dos agentes que trabalha com inovação aberta num cenário de muita descentralização, trabalhando para desafios da BASF e dos clientes. Posso só pegar essa prosa? Centro de ciências, né, você usou, e tecnologias digitais. Conta um pouquinho sobre isso, né, misturar essa ciência com esse mundo digital. Justamente, porque a BASF é uma empresa química. Óbvio. Sim, uma empresa química alemã com mais de 155 anos, tradicionalmente muito líder em inovação, em moléculas, mas justamente como vamos além disso com, obviamente, estando na linha da transformação digital, mas também de criar novas coisas, pensando nos desafios da sociedade e dos clientes. Então, tudo que temos dentro de casa é muito legal, mas não é suficiente. Então, precisamos ir além e, nesse contexto, aqui na América do Sul, porque é pioneiro, não vem da matriz, nasce esse conceito de Centro de Experiências Científicas e Digitais para trazer laboratórios mais perto do cliente, mas também trazer o ecossistema digital para trazer essas soluções e testar, né, dentro de casa também. E hoje a gente tem uma frente muito forte do próprio empreendedorismo científico, né, das instituições de ensino, né? Ok? Obrigado, meu amor, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que essa próxima vai contribuir muito, muito, muito. Perfeito, vamos lá. Lu, fala pra gente o que você vem causando na Magalu, no Labs. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho de inovação, falar um pouquinho do trabalho lá, do que a gente vem desenvolvendo no Labs. E é uma honra estar aqui sentada nessa mesa com vocês. A honra é nossa, meu amor. A honra é nossa, com certeza nossa. Bom, eu estou dentro de P&D, né, lá no Luiza Labs, que é a área de tecnologia do Magalu. Então, lá toda a parte de pesquisa, né, tanto para desenvolvimento de novos produtos ou incrementar produtos, serviços que já existem no Magalu, então passam por lá. E mora também dentro lá da área de P&D, o desenvolvimento com inteligência artificial, que é o que vem saindo na imprensa aí, que é desenvolver o cérebro da Lu, que é um chat que já está disponível hoje, que utilizando inteligência artificial, né, é importante dizer isso, é um chat que já está disponível hoje dentro do Web Store, onde as pessoas podem acessar e fazer pesquisas lá, conversar, interagir com esse chat para poder ter melhores recomendações de produtos para comprar hoje em celular especificamente. Então, eu estou sentada numa cadeira de estratégia, tenho a missão de conectar os insights que são gerados ali das pesquisas com as áreas de negócio, com a nossa squad de desenvolvimento. Ô Lu, vou aproveitar essa prosa sua sobre P&D. Interessante, esses dias eu estava conversando sobre inovação, Open Innovation, e a Magalu é super reconhecida pelo Open Innovation que ela provoca, né? Pela conexão com startups e outros negócios para criar soluções tecnológicas, né? Tá o próprio banco, né, da Magalu. Quando a gente fala em Open Innovation, que é um dos nossos focos hoje, a gente fala muito em conexão de fora, né? E quando a gente fala de a inovação fechada, que é na verdade o contrário da inovação aberta, que não existia antes da inovação fechada, que só existiu depois que existiu a inovação aberta, que era só inovação, mas a inovação do século XX, vamos dizer, ela era focada em P&Ds internos, ou seja, as empresas tinham pessoas
incríveis que trabalhavam ali e ficavam desenvolvendo novos produtos, né? E aí, de repente, começou a abrir este universo para fora, né? Entendendo que nós não tínhamos os melhores profissionais do mundo, tem muitas empresas aí que estão fazendo melhores que a gente, então ao invés de ficarmos aqui perdendo tempo em tentar inovar e não conseguir, deixa eu me conectar com o ecossistema. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa prosa de conexão de Open Innovation com grandes corpos, que vem crescendo cada vez mais, né? Sim, eu tava até me preparando mais para essa discussão aqui, lendo um pouquinho do relatório que saiu, como se né? fosse necessário você se preparar para essa prosa, né, meu amor? Sempre. Não. E aí no relatório da Sem Open Startups trouxe um dado que eu achei muito importante, que a gente vê isso refletido, né, no dia a dia, mas que 80% das empresas hoje, elas estão focadas em desenvolver E neste mesmo relatório, mais de 4.200 empresas se conectaram com startups no ano passado. Exato. E aí eu queria trazer, pegando esse foco de quem já esteve como uma startup, né? Então, quando tivemos a oportunidade de eu ser incubada lá no Sebrae, ter você como mentor e apoiador, eu também tive uma conexão ali junto com a Electrolux, né? Que foi extremamente parceira para que a gente pudesse desenvolver, validar para testar, inclusive. Para testar, exato. A gente estava muito em momento de MVP, protótipo ali funcional. E a gente teve essa parceria, essa conexão para que a gente pudesse fazer os testes necessários, né? Então, tanto do lado de startup quanto depois dentro de grandes corporações, é extremamente crucial assim, para desenvolver as duas pontas, porque às vezes a gente está com desafios muito complexos dentro das organizações. Nós não temos mais a condição de seguir esse mundo dos últimos 10 anos, né? IoT, internet das coisas, metaverso que já foi embora, a inteligência artificial, impressora 3D, né? Uma porrada de tecnologias que vão surgindo, e a gente precisa do ambiente externo para inovar, né? E eu acho que tem um ponto que eu sempre digo, startup tem, assim, a gente tem muitas startups desenvolvendo coisas incríveis, que estão trazendo tecnologias emergentes e com soluções que fazem muito sentido, só que a gente de fato tem que buscar, então a gente tem que ter um processo de análise de tendência, a gente tem que ver o que está saindo no mercado, quais são as startups que estão causando, né, para a gente conseguir internalizar. Então, a gente tem muita startup dentro do Brasil e fora. Nessa semana eu participei de um pitch de startups, né, junto com o time ali de Magalu, de uma startup que era acelerada lá em Londres, e aí eles estavam apresentando suas soluções, muito focada ali em inteligência artificial e outras tecnologias emergentes também. Então, acho que o resumo temos muitas startups, boas soluções, e a gente tem que ter um método para poder buscar, para conseguir traquear os processos internos dentro da organização, verificar onde tem oportunidades de melhoria e fazer essa conexão, trazer startups que podem melhorar o processo, desenvolver um novo produto, resolver um problema complexo que às vezes está quebrando cabeça sem conseguir resolver. E também complementando aí, porque isso é perfeito e convence muitas pessoas, mas tem ainda alguns que são meio resistentes, e eu acho que podemos complementar com o olhar de risco, né? Porque se a gente vê tudo isso que está acontecendo no mundo das startups e a gente não está preparado, realmente pode ser um risco para o negócio. Então, ficar perto é ainda mais valioso para poder criar algo em conjunto que faça um mercado ainda melhor. E eu queria trazer essa prosa do Open Innovation e levar lá para o Intra. Vamos ver se a gente consegue, vai ser bem legal. Quando a gente fala em Open Innovation, a gente fala muito de validar nossas soluções com o mercado de fora, né? Usar empresas parceiras para alavancar a tecnologia, alavancar proposta de valor, né? Gerar benefícios além. Mas quando a gente fala em ir para fora, quer dizer que nós já temos um produto mais ou menos sendo desenvolvido. E teoricamente na inovação, um produto resolve problemas. Então, antes de termos o produto, temos que ter a necessidade de um mercado a ser atendido. Que aí é o que a gente chama de problema mercadológico, né? E é o que eu acredito muito, que não tem ninguém melhor numa empresa para identificar os próprios problemas do que os funcionários. Que são as pessoas que estão lidando de dia a dia, ou de operação, ou com relacionamento com o cliente, ou com fornecedores, tudo mais. Então, se eu tenho Open Innovation para trazer parceiros de fora, para alavancar, eu tenho o Intra, que é para identificar melhor estes problemas que podem ser resolvidos com tecnologias depois.
E aí, Ornella, vocês trabalham muito com Intra Innovation na BASF, vocês têm programas para isso, vocês têm como desenvolver programas de Intra, como conectar com pessoas, porque a gente fala muito que o funcionário quer, no final do dia, pagar boleto e acabou. Será que é isso mesmo? Será que é só isso que quer? Não tem uma realização ali por trás? Não tem uma autonomia que podemos trabalhar? Não tem outras características que ele pode alavancar? Conta pra gente sobre essa implementação de programa para identificação de oportunidades e, ao mesmo tempo, incentivar, conectar com o funcionário que nos ajuda a identificar esses problemas. Uau! Vamos lá. Vamos lá. Né? Não. E português, nós temos somente 14 horas para isso. Vou tentar fazer em 2 minutos. Primeiro que tudo, né? A gente fala sempre que nós somos apaixonados pelos problemas e buscadores de soluções. Então, Fato. Apaixonados pelos problemas, quem mais conhece, como você fala, são os funcionários. Seja nossos ou dos nossos clientes que a gente atende. Então, estamos procurando metodologias comuns para isso. Se falamos de propósito, nós falamos de criarmos química para um futuro sustentável. É um propósito bem ambicioso e catchy, né? Realmente, e vivemos muito a sério. E dentro dos valores corporativos, a gente tem o empreendedorismo como uma das coisas. Não por isso a gente tem programas de Intra, senão justamente porque entendemos que é a forma de entender melhor os problemas e prototipar soluções com um ownership incrível, sim. Então, aí, a partir dos objetivos das diferentes áreas e pensando na estratégia da empresa, a gente tem vários programas. Não todos são liderados pela gente, mas nós conectamos muito bem. Então, a Agro tem seus programas, a Souvenir tem seus programas, temos programas vinculados a impacto de valor compartilhado, então, para criar potenciais negócios sociais. Temos programas como Making the Future para impressão 3D e temos o Ideatom, por exemplo, para produtos digitais, que a gente faz em parceria. E tudo vai evoluindo. Mas todos esses programas vão para os colaboradores que têm que escolher em que programa participar. E se não existe colaborador participante, não existe programa. Exatamente, okay. Exatamente. Então, e pode não existir inovação. Exatamente. Então, como nós criamos esse entorno propício para que esses programas conversem, que os colaboradores possam escolher em base ao que mais tem para fazer, porque não é que você é intraempreendedor e é intraempreendedor e traz toda uma bagagem que pode ser legal poder aproveitar mais em um programa e o outro. Então, estamos nesse caminho e também ajudando a que essas ideias sejam incubadas, prototipadas e eventualmente aí sim conectando com o Open de quem de fora pode ajudar a fazer isso acontecer depois junto, mais rápido e mais barato. Show. Lu, quando a gente fala muito em empreendedorismo, tem aquela discussão, empreender é para todos, né? Quando pergunta, existe aí várias correntes sobre o desenvolvimento de características empreendedoras, né? Tem muita gente falando sobre isso e tal. E você é uma pessoa que saiu do empreendedorismo para o intraempreendedorismo, na prática, né? Minha pergunta é, todos na empresa podem ser intraempreendedores ou são seres de características especiais, né? Que somente são chamados ali? Me conte pra gente, como é pra quem o programa de Intra? Todo mundo pode participar? Boa. Antes de responder essa pergunta, eu vou pegar um pouco aqui da fala da Ornella e trazer um pouco dessa perspectiva de intraempreendedorismo, né? Porque eu achei incrível assim, você desenhando um pouco de como isso está posto na BASF, porque acho que para a gente ter um processo de intraempreendedorismo, a gente precisa ter um processo de liderança muito comprometida com essa frente, né? Então a gente tem um radar ali de inovação que eu preciso olhar redes, então olhar como que eu estou me conectando com o mercado, com startups, com universidades, enfim. Então antes de você responder também eu vou complementar. De nada adianta criar um programa se não tem um propósito maior. Se você não tem, de repente, uma intenção de criar uma cultura empreendedora. Exatamente. Senão fica a famosa caixinha de sugestão ou caixinha de ideias. Bote aqui a sua ideia. É isso. Ok? Alguém pode botar uma vez. Se não tem algo maior, ninguém mais bota a sua ideia ali. É isso. A gente precisa estar olhando rede, precisa estar olhando recursos de pessoas. Então, eu preciso ter motivar as pessoas para que elas consigam ser intraempreendedoras, né? Que é ter esse olhar
mais amplo, para além daquilo que eu estou desenvolvendo, é o olhar de como que eu posso fazer isso de uma forma mais eficiente, mais econômica, né, com menos recursos. Que valor eu estou gerando? Menos tempo, que valor eu estou gerando. Então, para que a gente tenha pessoas com esse processo de mapeamento de problemas, que sejamos resolvedores de problemas, a gente precisa ter uma liderança muito comprometida com isso. Então, estou olhando aqui para conectar com o mercado, eu tenho recursos destinados para isso, e eu tenho um engajamento que vem de cima, né? E estou engajando essas pessoas para que a gente tenha esse olhar de mapear problemas. Então, para que sejamos empreendedores, a gente precisa ter um olhar de mapear problemas. Então, às vezes, puxa, por onde que eu começo? É para todos? Deveria Ou pode ser. Deveria ser. Hoje não é, no cenário que a gente tem olhando o mercado, não é. A gente tem pessoas que, às vezes, isso não está ali enraizado na cultura da empresa, então preciso fazer a minha parte, eu estou olhando para a minha caixinha. As organizações, elas são formadas de pequenas caixinhas, né? Então, a gente esquece que o cliente, que ele vê a empresa como um todo, né? Como um organismo. E dentro da organização a gente é a caixinha que vai resolver esse problema aqui, a caixinha que resolve essa outra parte, a caixinha de atendimento ao cliente. E quando a gente vê, se eu estou olhando individualmente aqui para a minha caixinha, eu esqueço de ver o todo, eu esqueço de identificar a oportunidade de melhoria, de pegar uma boa prática de uma área e conseguir implementar aqui na minha. Então, para você empreender, o primeiro ponto intraempreender, né? Acho que o primeiro ponto é ter uma liderança muito comprometida com o tema. Um segundo ponto é ter esse mindset, essa mentalidade de resolver problemas. E para você resolver problemas, você precisa olhar para fora, né? Às vezes ir além da sua caixinha, de fato, às vezes a gente não tem um processo lá, deixa aqui a sua caixinha de sugestões, né? Não tem uma caixinha de sugestões, deixa aqui a sua proposta de melhoria, né? De novas ideias, tudo mais. Às vezes isso não está desenhado, mas deixa eu ir lá na área X, deixa eu ver como que eles estão resolvendo esse problema aqui, talvez eu possa usar as boas práticas para resolver o meu desafio. Então, ou olhar o mercado também, puxa, deixa eu ver aqui no mercado, eu fui numa feira, fui num evento, tomei um café com outra pessoa de outra área, de outra empresa, como que a gente pode talvez ter esse olhar, puxa, isso que eles estão fazendo lá pode fazer muito sentido para mim aqui, de que forma que eu implemento, de que forma que eu trago para minha liderança, e como eu já tenho uma liderança comprometida, isso possa virar projeto e virar produto. Show. Isso que você fala é interessante, porque talvez pensando na acessibilidade, né? Normalmente a gente desenha os programas e abre para todo mundo. Sim, então mas o perfil realmente será que é? Ou seja, um programa de intra, ele é aberto a todos. No nosso caso mas não atende a todos por questões pessoais. Por questões pessoais, então você tem que adaptar, mas também nesse caso que você comentou dos perfis, tem muito a ver com que talvez dentro da equipe não é todo mundo que tem que fazer a mesma coisa, né? Porque senão seria uma redundância de perfis. Mas tem quem é melhor para identificar problema, quem é melhor para prototipar, quem é melhor para convencer o outro, para capturar os recursos. Então, querendo ou não, todo mundo poderia ter um papel. E quem não quer, também está tudo bem. Bacana. Eu queria trazer o impacto, Ornella e Lu, dos programas de intra para a organização. Nós estamos na garagem. Nesse exato momento, o nosso Voicast está sendo gravado na garagem Unilever, que é o hub de inovação do Unilever Brasil. E aqui roda o programa de inovação. E aqui, só para ter um exemplo, uma única POC, tivemos um saving de POC é o teste de uma ideia que nasceu dentro de um programa de intra. Então, funcionários tiveram uma ideia, criaram um teste junto com o mercado e tiveram aí um resultado, R$500 mil em saving. Aqui, para você ter ideia, a intenção ou a confiança de tirar projetos do papel aumenta na ordem de 80%. Rodamos agora um programa no Carrefour, em que um único teste realizado no estado do Pernambuco, né, localmente, tiveram um saving fiscal de quase R$700 mil diante de uma inovação em fluxo operacional. Para você, quais são os impactos que o intra causa inovação na organização? Já tem para você já. Olha, okay? Esses números que você comentou não são os mesmos que os nossos, mas os conceitos são os mesmos. São os mesmos. Então, justamente, saving, obviamente, que em momentos quando o olhar é de curto prazo sempre vem muito bem esse resultado, mas também
algumas coisas que têm a ver muito mais com a conexão entre as áreas, o que pode gerar novos linhas de negócio. Também a parte, obviamente, de retenção de talento, a parte de colaboração, ótimo. Que isso talvez são os mais óbvios, mas aí para me deter um pouco, alguns projetos que a gente está achando os mais interessantes e desafiadores têm justamente que a ver com esse tema de valor compartilhado. Que quer dizer isso, falando na Unilever, eu me sinto confiante que estamos muito alinhados também, é o tema de como, resolvendo um problema social, a gente consegue criar novos negócios. Então, esse é um tema que nós estamos olhando com muito carinho há bastante tempo, porque faz parte da nossa estratégia de engajamento social, mas também conectando com outras tecnologias. A gente está fazendo programas de intra em impressão 3D também para gerar essas capabilities que podem espalhar para outras áreas. Então, eu sinto que os ganhos são muito diversos e depende também no horizonte de tempo que você queira mensurar, né? Tem de curto prazo, de meio e de longo, enquanto você realmente evolui e não fica nas ideias, senão na incubação. Sim, isso para mim é muito, muito importante. Ter essa estrutura de evolução e condução de testes é fundamental para você não ficar no Carrefour, por exemplo, 80% dos projetos que começam a jornada vão para teste. É um número altíssimo. Ou seja, os funcionários colocando em prática estão criando. Ter uma condição de levar para frente, esse é bárbaro, né? Okay. E aí, né, a gente fala muito sobre questão de impacto de funcionário, o impacto de programa de intra na inovação, impacto na organização. E quem está botando a mão na massa é o colaborador, que faz o seu trabalho, pelo qual foi contratado, e que também, obviamente, vai além, criando uma inovação que às vezes pertence à sua área, às vezes nem pertence à sua área, para outras áreas. Mas pouco a gente fala ou discute sobre o impacto dos programas para os funcionários, né? Qual que é o desenvolvimento que ele tem ou na sua carreira, ou no seu comportamento, ou nas suas características. Para você, Lu, o que o programa de empreendedorismo pode contribuir para o profissional, para o desenvolvimento profissional do colaborador interno? Boa. Lê, eu acho que até antes da gente pensar só no do colaborador, independente se a gente obteve resultados financeiros, né, incrementais ou não, com a implementação de um novo projeto, ali, de um produto, é importante a gente entender que todo o processo gera muito conhecimento, né? Todo o processo a gente está aprendendo como fazer ou como não fazer. A gente foi lá, testou essa tecnologia, talvez não fez sentido, mas o problema é real, ela tem, a gente fez uma validação importante, né? E de fato ele existe. Vamos tentar novas tecnologias, vamos tentar novas startups, novos projetos. Então, eu acho que esse processo constante de querer fazer, independente na primeira tentativa não obteve resultado, já é um saldo muito positivo para a organização. Por isso que a todo momento é importante que a gente esteja documentando os aprendizados, documentando a jornada que foi vivida, porque essa mesma jornada pode ser aproveitada por outros times, né, em outros momentos ali também. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É tão fundamental isso que a gente está falando, que independente de trazer indicador, né, de negócio, talvez, né, indicador positivo financeiro ali, ele traz um processo muito positivo de aprendizagem a partir da documentação. O Intra é um programa muito humanizado, né? Ele não pode ser simplesmente pragmático em termos de indicadores financeiros, né, ou quantitativos. Ele é bastante qualitativo, né? Exato. Okay. E eu acho, aí pegando até uma fala que você trouxe muito ali no início da conversa, que é esse engajamento dos colaboradores. A gente tem, hoje o mercado tem taxas de turnover muito altas, né? E eu acredito, não sei se tiver algum dado aí, gente, compartilha. Retenção de talentos, né? Okay. Mas se alguém fez alguma pesquisa aí, a parte de pessoas, né? Trazendo um pouco de pessoas, taxas de turnover entre quem participou de programas e quem não participou de programas de empreendedorismo. Temos, mas já é prosa para outro podcast, ok? É outro episódio. Vamos ouvir. Mas eu quero ouvir esse, né? Eu quero muito, porque com certeza... Sigam a gente, continue que a gente vai trazer esses dados. É o saldo mais positivo, assim, de você ter colaboradores mais engajados, crentes de que sim, eu posso ter esse olhar mais 360, não só para o meu processo, mas para a organização. E uma vez que eu identifiquei problemas, eu consigo colocar ali na mesa, ver isso andando numa esteira de inovação. Então, pra gente encerrar o nosso bate-voe, 20 segundos do máxima resposta. Open Innovation é?
um caminho sem retorno. Um caminho sem retorno é um vício, é isso? Uma dica importante para quem quer inovar dentro da organização. Tomem cafés, conversem com pessoas, não tenham vergonha de entrar lá. Procura no LinkedIn, às vezes dentro de grandes empresas, a gente não conhece todo mundo. Procura no LinkedIn, chama para um café, entenda o que essas pessoas estão fazendo, tentem trazer isso para dentro da sua área. Pergunta que agora divide quem é você na vida. Eu já fui amigo de Britney Spears, vocês já foram? Desculpa, é que bota me a foto falaram aqui. que você é o príncipe do empreendedorismo. Pois Então, é. por isso Desculpa. merita ser o amigo Então da não tem Britney, né? nem como continuar esse podcast não agora. Compartilho assim, as minhas amizades, né? Tenho amizades um pouco no off. E com essas duas maravilhosas, encerramos nosso Voicast, o nosso podcast totalmente focado ao intraempreendedorismo. Sigam-nos, continuem nos seguindo para mais informações e mais conhecimento e mais conexões. Muito obrigado. Obrigado, Anela. Obrigado, Lu. Que é muito... tá aqui com a gente, compartilhar essa experiência, know-how de vocês em diferentes pontos e agregou muito com certeza para os nossos seguidores, nossos ouvintes, e nos vemos nos próximos episódios. Um super beijo para todos. Obrigada, Lê. Prazer estar aqui. Sim, amores, esse foi o Voicast. Siga a Voice Sem Asas no LinkedIn, em nossas redes sociais, e aproveite também para dar o play em novos vídeos e mergulhar no universo do intraempreendedorismo. Beijos, tchau, tchau!